Bom dia, irmãos, bom dia. Bem, vamos começar mais uma aula do nosso curso básico de teologia. Hoje estudaremos métodos e recursos de ensino. Vamos ver. Muito bem. Pensando nos alunos, o professor cristão deve selecionar com muito zelo e cuidado os propósitos e o material, decidindo os métodos de ensino a serem usados. Os métodos são técnicas que, utilizadas corretamente, tornam o ensino muito mais produtivo e interessante. Os métodos viabilizam a comunicação eficiente no ensino. Por isso, o professor sempre poderá usar mais de um método na mesma aula. Critérios para a escolha de métodos. Após preparar a lição, o professor precisa escolher os métodos que irá usar para comunicar as informações da aula aos seus alunos. É muito importante que o professor utilize mais de um método. Cristo usou muitos métodos para comunicar sua mensagem, mas nunca ficou preso a nenhum deles. Nosso Senhor movia-se de forma inigualável do simples ao profundo. Howard Hendricks, ao falar sobre como Jesus usava os métodos de ensino, diz que uma liberdade surpreendente aparece em suas habilidades metodológicas e com um objetivo bem definido. Ele não era um artista, mas educador. Seu desejo era mais do que chamar a atenção. Seu desejo era mais do que chamar a atenção. Ele estava engajado em mudar vidas. Então, esta é a finalidade do ensino cristão: transformar vidas, fazer uma mudança realmente na vida da pessoa que está ouvindo a aula. Não basta apenas o professor ter em mente o que deve ensinar. Também é preciso saber como ensinar. Aprender é mais do que ouvir, e ensinar é mais do que falar. Glória a Deus. Vamos lá. Elementos determinantes na escolha dos métodos. Deverão ser levados em conta na escolha dos métodos os seguintes fatores. Faixa etária. Cada faixa etária possui suas características próprias, físicas, mentais, sociais e espirituais. Outro elemento que deve ser levado em conta na hora de preparar os métodos: a duração da aula. O professor, ao preparar a aula, deve calcular o tempo que utilizará na exposição da lição, levando em conta as características etárias dos alunos. Outra coisa que deve ser levada em conta: elementos determinantes na escolha dos métodos. Mais um: a estrutura do local. Alguns métodos, para serem bem executáveis, dependem de haver condições
de acomodação. Depois diz assim: princípios básicos para a seleção de métodos. Princípios básicos para a seleção de métodos. O que eu tenciono atingir com esta lição? É uma pergunta que a pessoa faz. O que eu tenciono atingir com essa lição? Qual o meu objetivo desta lição? Qual a minha meta? Aí diz mais uma pergunta. Qual é o objetivo do professor? Aumentar o conhecimento dos seus alunos? Então, os métodos apropriados podem ser o método de preleção ou mesmo de perguntas e respostas combinados. Se o objetivo é despertar convicções e novas atitudes, o debate pode ser muito interessante. Se o desejo do professor for o de que os alunos tenham novas experiências, atividades especiais devem ser planejadas. Então, vemos aqui que para cada objetivo, para cada meta que o professor pretende alcançar, ele vai usar, vamos dizer assim, um método para chegar nesse objetivo. Aqui fala assim, então, se for para aumentar o conhecimento dos alunos, então os métodos apropriados podem ser o método de preleção ou mesmo o de perguntas e respostas combinadas. Outra, se o objetivo é despertar convicções e novas atitudes, o debate pode ser interessante. Se o desejo do professor for o de que os alunos tenham novas experiências, atividades especiais devem ser planejadas. Maravilha. Agora, outra aqui, Qual método é mais adequado para a transmissão da lição? Se a lição versar em torno das parábolas de Jesus, o professor poderá lançar mão de métodos de narração em conexão com outros métodos, porque as parábolas são contadas de forma narrativa. Agora, outra parte. Para qual método eu tenho mais vocação? Tem isso também, eu não sabia. Para qual método eu tenho mais vocação? Boa parte dos professores tem um método preferido, pois se sentem mais capacitados por ele. Isso não quer dizer que o professor vai usar somente um método, por sentir-se mais à vontade com ele. Analisando a situação do ensino e as necessidades dos alunos, percebemos a necessidade de utilizarmos vários métodos combinados. Agora fala aqui, classificação dos métodos de ensino. Em função das características de cada matéria, o professor organiza e seleciona os métodos de ensino e vários procedimentos didáticos. Os métodos de ensino podem ser classificados de acordo com um critério básico, segundo os seus aspectos eternos, os conteúdos do ensino. Muito bem. Aqui tem o método de exposição pelo professor.
Aqui, método de exposição pelo professor. Neste método, a atividade dos alunos é receptiva, não necessariamente passiva, cabendo ao professor a apresentação dos conhecimentos e das habilidades que podem ser expostas das seguintes formas. Aí tem uma forma: preleção ou exposição verbal. Como não há como não há relação direta do aluno com o material de estudo, o professor explica o assunto de modo sistematizado, estimulando nos alunos motivação para o assunto em questão. Do ponto de vista do professor, esse é o método mais fácil. Nunca deve ser usado só. Sobre as desvantagens desse método, o pastor Antônio Alberto diz que nem sempre falar quer dizer ensinar. É praticamente nulo aos infantis. Quer dizer que se você vai ler para tentar ensinar uma criança ou uma pessoa infantil, ler bastante, a pessoa não vai conseguir, ele não vai prestar atenção. Então é praticamente nulo aos infantis. Então tem que usar uma técnica mais sofisticada, que chame mais a atenção da pessoa infantil, da criança, ou até às vezes do adulto que é muito desligado na atenção. Então tem que ser uma coisa mais chamativa, para ele prestar atenção, para ele se interessar pela matéria. Senão você vai ficar só falando, mas a pessoa nem está prestando atenção, às vezes, no que você fala. Aí diz assim, aqui, demonstração. O professor utiliza instrumentos que possam representar fenômenos e processos, por exemplo, projeção de slides, de PowerPoint e etc. C. Ilustração. É utilizada pelo professor, tal como na demonstração, a apresentação de gráficos, sequenciais históricas, mapas, gravuras, de forma que os alunos desenvolvam sua capacidade de concentração e observação. Outro aqui, exemplificação. Neste processo, o professor faz uma leitura em voz alta, quando escreve ou fala uma palavra, para que o aluno observe e depois repita. A finalidade é ensinar ao aluno o modo correto de realizar uma tarefa. Agora, outro método aqui. Método de trabalho independente. O método de trabalho independente. Esse método consiste na aplicação de várias tarefas. Este método consiste na aplicação de tarefas para serem resolvidas de forma independente pelos alunos, ainda que dirigidas e orientadas pelo professor. A maior importância do trabalho independente é a atividade mental dos alunos. Para que isso ocorra de forma adequada, é necessário que as tarefas sejam claras, compreensíveis e à altura dos conhecimentos e da capacidade de raciocínio dos alunos, tendo o professor que assegurar
condições para que o trabalho seja realizado e acompanhar de perto a sua realização. Agora, outro método, 3 já. Método de elaboração conjunta. Então, esse aqui é o terceiro método já. Estudamos método de exposição pelo professor, método de trabalho independente, e agora vamos ler método de elaboração conjunta. A forma mais típica deste método é a conversão didática, em que o professor, através dos conhecimentos e das experiências que possui, leva os alunos a se aproximarem gradativamente da organização lógica dos conhecimentos e a dominarem métodos de elaboração das ideias independentes. A forma mais usual de aplicação da conversão didática é a pergunta, tanto do professor quanto dos alunos. Para que o método tenha validade e aplicabilidade, é necessário que a preparação da pergunta seja feita com bastante cuidado, para que seja compreendida pelo aluno. Por isso, este método é conhecido como um excelente procedimento para promover a assimilação ativa dos conteúdos, suscitando a atividade mental através da obtenção das respostas pensadas sobre causa de determinados fenômenos. Avaliação crítica de uma situação e busca de soluções de problemas. Esse terceiro método aqui eu achei bastante interessante, porque ele faz o aluno participar do ensino, vamos dizer assim. Você faz uma pergunta, ele responde, aí você dá a oportunidade dele fazer uma pergunta também, e você responde essa pergunta. Então, vocês vão interagindo, em vez de só estar falando, só lendo para o aluno, que dificulta um pouquinho prender a atenção do aluno. Então, muitas vezes a pessoa não está muito interessada no assunto. Então, se ela participar, se for uma conversa, vai ficar mais interessante para ela. Muito bem. Bom, terminamos a leitura. Agora vamos aos exercícios de fixação. Marque V para verdadeiro ou F para falso. Questão 1. Os métodos são técnicas que, utilizadas corretamente, tornam o ensino mais produtivo e interessante. A primeira é verdadeira. Questão 2. Cristo usou sempre o mesmo método para comunicar sua mensagem? Esta é falsa, irmãos. Questão 2 é falsa. Cristo usou vários métodos. Tá? Questão 3. Questão 3 diz assim: cada faixa etária possui suas características próprias, físicas, mentais, sociais e espirituais, e carece de métodos adequados. Verdade. Então, cuidado quando for ensinar alguém, tem que ter um cuidado se a criança tem que ensinar de uma forma que ela entenda, se é um jovem de uma forma que ele entenda, e um adulto também de uma forma que ele entenda. Então, saber diferenciar para cada faixa etária uma forma mais adequada para que ele possa entender a mensagem de Deus. A questão 4. Basta apenas o professor ter em mente o que deve ensinar
pois Deus é capaz de capacitá-lo no momento da aula? Olha, aqui eu botei falso, tá? Porque eu acho que o professor tem que se preparar, pelo menos é o que está escrito aqui, a gente tem que se preparar, escolher o método de ensino direitinho, preparar a aula. Não basta apenas o professor ter em mente o que deve ensinar, tá? Senão vai ficar muito dependendo só do que Deus vai fazer e a gente não tem que fazer a nossa parte também, né, irmãos? Preparar bem para poder entregar uma palavra, vamos dizer assim, que a pessoa possa entender, que seja proveitosa para ele. Então eu botei F. Quem quiser marcar diferente, fica à vontade. Questão 5. Alguns métodos para serem executáveis dependem de haver condições de acomodação. Aqui é ver a verdade, tá? Alguns métodos para serem bem executáveis dependem de haver condições de acomodações. A 5 é ver verdadeira. Agora a segunda, marque a segunda coluna de acordo com a primeira. As parábolas, questão 1, as parábolas correspondem à letra B. Eu vou dando a resposta direto aqui, tá? Correspondem à letra B, são contadas em forma de narração. Então, as parábolas são contadas em forma de narração, correspondem à alternativa B. A segunda, os métodos pedagógicos, corresponde à alternativa A, que diz assim: viabilizam a comunicação eficiente ao aluno. Então, os métodos pedagógicos viabilizam a comunicação eficiente no ensino. Questão 3. Questão 3, método de exposição. Questão 3, método de exposição, corresponde à alternativa C. A atividade dos alunos é mais receptiva. Então, método de exposição, a atividade dos alunos é mais receptiva. Questão 4. Método de trabalho independente. Corresponde à alternativa E. E diz assim: a maior importância neste método é a atividade mental dos alunos. Então, método de trabalho independente corresponde à alternativa E e diz: a maior importância neste método é a atividade mental dos alunos. Questão 5, última questão. Método de elaboração conjunta. Método de elaboração conjunta corresponde à letra D e diz assim: a forma mais típica deste método é a conversão didática. Legal. Método de elaboração conjunta. Alternativa D, e diz assim: a forma mais típica deste método é a conversão didática. Maravilha, maravilha. Bom, terminamos mais uma aula de hoje. Glória a Deus. Deus abençoe a todos nós e até o próximo encontro.